Fala galera, mais um conteúdo aqui sobre a Magex. Hoje eu vou mostrar para vocês um indicador que ele é complementar, mas extremamente necessário para você utilizar, tá? E que vai te ajudar bastante a saber o melhor momento de entrada e de saída, beleza? Quem tá falando com vocês aqui é o Black, seja muito bem-vindo ao canal Crypto Black. Nesse vídeo aqui, quero falar sobre a Magex e, sem mais enrolação, vou passar esse conteúdo aqui gratuito, tá? Tem uma playlist, tem uma série de vídeos, de série de indicadores que você pode utilizar que irá te ajudar na sua performance de operação na Margex. Então, galera, a gente está falando aqui sobre o índice de Sharpness, tá? Que é um indicador projetado para determinar se o mercado está short, negociando lateralmente, ou tendencial, negociando dentro de uma tendência em qualquer direção. O índice de Sharpness é um exemplo de indicador que não é direcional. O Sharp é para pretende prever a direção futura do mercado. É uma métrica a ser usada para definir apenas a tendência do mercado. Um entendimento básico do indicador seria: valores mais altos são iguais a mais irregularidades, enquanto valores mais baixos indicam tendências direcionais, tá? Então, vamos entender isso aqui na prática. Antes de mais nada, né, a Margex ela já é uma corretora consolidada, tá? Eu vou falar aqui um pouco sobre a Margex, caso você ainda não conheça. Já tem mais de 500 mil usuários. Para você realizar o seu depósito também é bem tranquilo. A gente sempre fala aqui sobre a Margex. Você pode depositar a moeda que você quiser e também, galera, você pode utilizar a sala de sinais se você quiser também, tá? Onde você vai pegar os sinais, caso você não queira fazer suas próprias análises, beleza? E também você pode utilizar o copy trade, que é uma maneira automatizada também de utilizar a Magex. Então aqui a gente consegue ver as opções, tá? Que você pode utilizar e o link para você participar da sala de sinais da Magex está aqui na descrição, beleza? Então, sem mais, para a gente não ficar falando muito aqui sobre algo que você já conhece provavelmente, se você ainda não conhece, o link vai estar aqui na descrição para você realizar o seu cadastro e passar a utilizar a Magex para negociar futuros, beleza? Então, galera, vamos lá, vamos nessa. Vou clicar aqui em negociar para vocês entenderem um pouco mais. E a gente vai agora aqui utilizar, né, o Sharpness, né? Você vai vir aqui em indicadores, estou utilizando aqui no gráfico de 1 hora, tá? Os indicadores, o Bitcoin atualmente aqui está na casa dos 87 mil. Então vamos lá entender qual que está sendo a tendência, né? Vou colocar aqui, ó, Shop, né? Índice de Sharpness, né? E aqui para aumentar um pouco mais a qualidade, né, e a assertividade, eu vou vir aqui, ó, clicando nele aqui, opa, você clica aqui nele, vem aqui configurações e aqui, ó, em estilo, eu coloco aqui 55, limite superior, e aqui embaixo eu coloco 33, tá? Para aumentar um pouco a assertividade. Traço, eu coloco ele um pouquinho mais, né? Assim, só por questão de estilo mesmo. E vamos lá. Então, galera, o que é que indica aqui basicamente para a gente poder utilizar o Sharpness? Lembrando que é um indicador que você deve utilizar com outros, tá? Você pode escolher o da sua preferência. O último vídeo eu fiz aí sobre o RSI de Connors, tá? Pode ser utilizado também aqui com o Sharpness, tá? Então, quando ele está aqui mais acima, significa que o mercado está lateralizado. E realmente a gente vê aqui, ó, uma ladeirinha, né? Mas aí quando ele passa a entrar aqui nessa zona, tá? Que está entre 55 e 33, né? A gente consegue observar que existe uma tendência. É uma tendência de quê? De queda, né? Então, a partir do momento que entra aqui nessa zona, você vê que a assertividade e a leitura do mercado, uma direção é tomada, né? E aqui, por exemplo, seria uma ótima entrada em short, né? Veio aqui de cima, começou a entrar nessa região, ele direcionou. Tá nessa direção aqui também, ó, ele teve uma subida, né? Chegou aqui, ó, nesse ponto, saiu, né? Meio que lateralizou, mas não. Entrou nessa zona aqui, passou a ser negociável, tá? E aqui já indicou uma tendência de alta, né? E aqui sucessivamente. Então, aqui a gente consegue entender a funcionalidade, né? E a importância da gente não operar também o mercado lateral, um mercado indeciso, né? Por exemplo, aqui, ó, nessa situação, vamos descer um pouco mais, né? Opa, vamos vir aqui um pouco mais para cá. Beleza. Você vê que quando ele está aqui, ó, nessa região para cima, né, fora da região de 55 e 33,
você nota que existe uma lateralização, né? Note que o mercado aqui está lateral, não tão direcional. E outra coisa, né? Não existe algo 100% de assertividade, né? Porque pode sim ocorrer, né? Que exista, né, uma opção de você fazer uma boa leitura, todas as indicações dos indicadores bater e infelizmente o mercado tem uma reversão e um movimento contrário à sua análise. Faz parte, jogador, beleza? Então, olha só, aqui, ó, mais uma vez, aqui do lado de fora, né? Você vê que está aqui lateralizado, né? E está fora também aqui, ó, da zona que a gente estipulou. Quando entrou nessa zona aqui, olha só o paviozão, né, de short entrando, né? E aqui já seria aqui uma boa entrada de lucro. Assim como o conto saiu aqui também, ó, né? Note aqui, ó, ficou lateral também nessa região, né? Ficou lateralizado, entrou em negociação, né? E teve aqui um certo ponto de alta, só que eu não estou conseguindo enxergar, tá? Porque para mim aqui, ó, ainda tá lateralizado, tá? E o movimento aqui para mim foi macro de queda, mas teve aqui uma pequena guinada, né? Deve ter sido nessas lateralizações, mas que não ficou tão claro assim, né? Mas é como eu falei, é sempre bom utilizar mais de um indicador para validar a sua análise, beleza? Então, esse era o conteúdo de hoje. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até mais.